O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 252 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, A Vida no Espírito, no capítulo 3º, A Salvação de Deus, a Lei e a Graça. E hoje nós leremos os números de 1987 a 1995. Artigo 2. Graça e justificação. 1. A justificação. A graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, purificar-nos de nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas, e aquele que vive, vive para Deus. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado, e vivos para Deus no Cristo Jesus. Conforme Romanos capítulo 6, versículos de 8 a 11. Pelo poder do Espírito Santo, participamos da paixão de Cristo, morrendo para o pecado, e da ressurreição, nascendo para uma vida nova. Somos os membros de seu corpo, que é a Igreja, os sarmentos enxertados na videira, que é Ele mesmo. Pelo Espírito, temos parte em Deus. Pela participação no Espírito, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por isso, aqueles em quem o Espírito habita são divinizados. A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão que opera a justificação. Segundo o anúncio de Jesus no princípio do Evangelho, convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Conforme Mateus capítulo 4, versículo 17. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se afasta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. A justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. A justificação afasta o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus, e ele purifica o coração. A justificação ocorre graças à iniciativa da misericórdia de Deus, que oferece o perdão. A justificação reconcilia o homem com Deus, o liberta da servidão do pecado e o cura. A justificação é, ao mesmo tempo, acolhimento da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A justiça designa aqui a retidão do amor divino. Com a justificação, a fé, a esperança e a caridade se derramam em nossos corações e nos é concedida a obediência à vontade divina.
A justificação nos foi merecida pela paixão de Cristo, que se ofereceu na cruz como hóstia viva, santa e agradável a Deus, e cujo sangue se tornou um instrumento de propiciação pelos pecados de toda a humanidade. A justificação é concedida pelo batismo, sacramento da fé. Toma-nos conformes à justiça de Deus, que nos faz interiormente justos pelo poder de sua misericórdia. Tem como alvo a glória de Deus e de Cristo, e o dom da vida eterna. Agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois não há diferenças, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E só podem ser justificados gratuitamente, pela graça de Deus, em virtude da redenção no Cristo Jesus. É Ele que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Assim, Deus demonstrou sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora no tempo de sua tolerância. Assim também, Ele demonstra sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Jesus, conforme Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 26. A justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Do lado humano, ela se exprime no assentimento da fé à palavra de Deus, que convida o homem à conversão, e na cooperação da caridade, no impulso do Espírito Santo, que o previne e guarda. Tocando Deus o coração do homem pela iluminação do Espírito Santo, o homem, embora possa repelir tal iluminação, nem permanece completamente inativo, nem tampouco pode chegar, por sua livre vontade, a ser junto diante de Deus sem a graça divina. A justificação é a obra mais excelente do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus e concedido pelo Espírito Santo. Santo Agostinho considera que a justificação do ímpio é uma obra maior que a criação dos céus e da terra. Pois os céus e a terra passarão, enquanto a salvação e a justificação dos eleitos permanecerão para sempre. Considera até que a justificação dos pecadores é uma obra maior que a criação dos anjos na justiça, pelo fato de testemunhar maior misericórdia. O Espírito Santo é o mestre interior. Gerando o homem interior, a justificação implica a santificação de todo o ser. Como outrora oferecestes vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade, para viverdes iniquamente, agora os oferecei como escravos à justiça, para a vossa santificação. Agora, porém, libertados do pecado e como servos de Deus, produzis frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Conforme Romanos capítulo 6, versículos de 19 a 22. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a catequese sobre a carta aos Gálatas 9, A Vida na Fé, do Papa Francisco. Audiência geral, quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. No nosso percurso para compreender melhor o ensinamento de São Paulo, encontramos-nos hoje com um tema difícil, mas importante:
o da justificação. O que é a justificação? Nós, como pecadores, tornamo-nos justos. Quem nos tornou justos? Este processo de mudança é a justificação. Nós, perante Deus, somos justos. É verdade que temos os nossos pecados pessoais, mas na base somos justos. Esta é a justificação. Houve muitos debates sobre este assunto, para encontrar a interpretação mais coerente com o pensamento do apóstolo, e como muitas vezes acontece, houve também posições opostas. Na carta aos Gálatas, bem como na carta aos Romanos, Paulo insiste no fato de que a justificação vem da fé em Cristo. Mas eu sou justo porque cumpro todos os mandamentos. Sim, mas a justificação não vem disto, vem antes. Alguém te justificou. Alguém te tornou justo perante Deus. Sim, mas sou pecador. Sim, és justo, mas pecador. És justo na base. Quem te tornou justo? Jesus Cristo. Esta é a justificação. O que está por detrás da palavra justificação, que é tão decisiva para a fé? Não é fácil chegar a uma definição completa, mas na totalidade do pensamento de São Paulo, podemos simplesmente dizer que a justificação é a consequência da misericórdia de Deus que oferece o perdão, conforme o Catecismo da Igreja Católica, número 1990. E este é o nosso Deus tão bom, misericordioso, paciente, cheio de misericórdia, que continuamente doa o perdão, continuamente. Ele perdoa, e a justificação é Deus que perdoa desde o início cada um em Cristo. A misericórdia de Deus que dá o perdão. De fato, através da morte de Jesus, e isso deve ser frisado, através da morte de Jesus, Deus destruiu o pecado e doou-nos o perdão e a salvação de uma forma definitiva. Assim, justificados, os pecadores são acolhidos por Deus e reconciliados com Ele. É como um regresso à relação original entre o Criador e a criatura, antes que interviesse a desobediência do pecado. Portanto, a justificação que Deus realiza permite que recuperemos a inocência perdida com o pecado. Como ocorre a justificação? Responder a esta pergunta é descobrir outra novidade no ensinamento de São Paulo. A justificação ocorre por graça, só pela graça. Fomos justificados por pura graça. Mas não posso, como fazem alguns, ir ter com o juiz e pagar para que ele me dê a justiça? Não, nisto não se pode pagar. Pagou alguém por todos nós, Cristo. E de Cristo que morreu por nós vem aquela graça que o Pai concede a todos. A justificação vem pela graça. O apóstolo tem sempre em mente a experiência que mudou a sua vida. O encontro com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Paulo tinha sido um homem orgulhoso, religioso e zeloso, convencido de que a justiça consistia na observância escrupulosa dos preceitos. Agora, porém, foi conquistado por Cristo, e a fé nele transformou-o até as profundezas, permitindo-lhe descobrir uma verdade até então escondida. Não somos nós que nos tornamos justos pelos nossos próprios esforços. Não, não somos nós, mas é Cristo com a sua graça que nos torna justos. Assim, Paulo, para ter um conhecimento pleno do mistério de Jesus, está disposto a renunciar a tudo aquilo do que antes era rico, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pois descobriu que só a graça de Deus o salvou. Fomos justificados, fomos salvos por mera graça,
não pelos nossos merecimentos. E isto dá-nos grande confiança. Somos pecadores, sim, mas seguimos o caminho da vida com esta graça de Deus que nos justifica cada vez que pedimos perdão. Mas não justifica naquele momento. Já estamos justificados, mas vem perdoar-nos outra vez. Para o apóstolo, a fé tem um valor que abrange tudo. Toca a cada momento e cada aspecto da vida do crente, desde o batismo até a partida deste mundo. Tudo está impregnado pela fé na morte e ressurreição de Jesus, que concede a salvação. A justificação pela fé enfatiza a prioridade da graça, que Deus oferece a todos os que acreditam no seu Filho sem distinção alguma. Contudo, não devemos concluir que para Paulo a lei mosaica já não tenha valor. Pelo contrário, continua a ser um dom irrevogável de Deus. Escreve o apóstolo, santa, conforme Romanos capítulo 7, versículo 12. Inclusive, para a nossa vida espiritual, é essencial observar os mandamentos. Mas também aqui não podemos confiar na nossa própria força. A graça de Deus que recebemos em Cristo é fundamental. Aquela graça que nos vem da justificação que Cristo nos concedeu, que já pagou por nós. Dele recebemos aquele amor gratuito, que nos permite, por nossa vez, amar de modo concreto. Neste contexto, é bom recordar o ensinamento do apóstolo Tiago, que escreve: o homem é justificado pelas obras, e não somente segundo a fé. Poderia parecer o contrário, mas não é. Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Conforme Tiago, capítulo 2, versículos 24 e 26. A justificação, se não florescer com as nossas obras, ficará ali, debaixo da terra, como morta. Existe, mas nós devemos atuá-la com as nossas obras. Assim, as palavras de Tiago complementam o ensino de Paulo. Por conseguinte, para ambos a resposta da fé exige que sejamos ativos no amor a Deus e no amor ao próximo. Por que ativos naquele amor? Porque aquele amor nos salvou a todos, justificou-nos gratuitamente, de graça. A justificação insere-nos na longa história da salvação, que mostra a justiça de Deus. Perante as nossas contínuas quedas e insuficiências, Ele não se resignou, mas quis tornar-nos justos, e fê-lo pela graça, através do dom de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. Algumas vezes mencionei como é o caminho de Deus, qual é o estilo de Deus, e disse-o em 3 palavras. O estilo de Deus é proximidade, compaixão e ternura. Ele está sempre perto de nós, é compassivo e terno. E a justificação é precisamente a maior proximidade de Deus a nós, homens e mulheres. A maior compaixão de Deus por nós, homens e mulheres. A maior ternura do Pai. A justificação é este dom de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo que nos liberta. Mas, Padre, sou pecador, roubei. Sim, mas na base és justo. Deixa que Cristo implemente essa justificação. Não estamos condenados na base, não. Somos justos. Permiti-me a expressão. Somos santos na base. Mas depois, pelas nossas ações, tornamo-nos pecadores. Mas, na base, somos santos. Deixemos que a graça de Cristo se eleve e que a justiça, aquela justificação, nos dê forças para ir em frente. Assim, a luz da fé permite-nos reconhecer quão infinita é a misericórdia de Deus,
a graça que age para o nosso bem. Mas a mesma luz mostra-nos também a responsabilidade que nos foi confiada de colaborar com Deus na sua obra de salvação. O poder da graça precisa de se conjugar com as nossas obras de misericórdia, que somos chamados a viver para dar testemunho de quão grande é o amor de Deus. Vamos em frente com esta confiança. Todos fomos justificados, somos justos em Cristo. Devemos concretizar esta justiça com as nossas obras. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!